Vamos começar agora a falar um pouco das atualizações da versão 2.0 da FT500 e FT500 Lite, que são destinadas aos controles novos de arrancada, ou seja, uma série de funções aí que são utilizadas para os carros de arrancada que estão sendo incluídas nessa nova atualização. A primeira informação são as novidades dos limitadores de rotação que se pode configurar na FT500 e FT500 Lite. Então, vindo aqui em configurações do motor, ignição, a gente vê uma novidade aqui, que é qual que são o nível máximo de corte. Esses cortes aqui são para todos os cortes de ignição, com exceção dos controles de tração, rotação por tempo, que vão ter números específicos, e para o core e para o two-step. Então, ou seja, para o limitador final, para modo de emergência, para todos os cortes, agora a gente pode configurar aqui qual que é o nível máximo de corte que o motor vai ser aplicado para limitar o giro. Ou seja, se eu digo que eu limito em 90% de corte, significa que a cada 10 eventos de ignição, 9 vão ser cortados e apenas uma faísca vai ser dada. Esse é um corte, vamos assim, bem alto. Em geral, não se atinge 100%, a não ser que seja um módulo MSD, por exemplo, que ela é projetada para receber, entre aspas, um corte de 100%. Se utilizar um valor muito baixo, aqui, por exemplo, se colocar um valor de, por exemplo, 50% para um limitador final, esse 50% não vai ser o suficiente em geral para segurar o motor, o giro. Então, se botou um limitador em 6.000 e com 50% apenas, significa que ele vai passar, por exemplo, a partir de 6.000 RPM, ele vai poder chegar em 200 RPM acima, ou seja, 6.200, ele vai atingir 50% de corte. Mas, como 50%, por exemplo, se o motor estiver livre e não é suficiente para segurar, ele vai continuar subindo o giro de uma maneira mais lenta, mas vai continuar subindo sem final. Então, normalmente esse valor aqui se coloca 90% mesmo. E aqui o que se pode fazer é utilizar uma faixa que é acima do corte, quantos RPM ele vai atingir o nível de corte máximo. Então, se quiser fazer um corte um pouco mais suave, ou seja, mais progressivo, pode usar um RPM, por exemplo, até 400 RPM, 500, de acordo com a tolerância. Então, se tiver um corte, por exemplo, no motor limitador de rotação a 8.000 RPM, e aqui tiver configurado com 400, significa que ele vai de 8.000 a 8.400, ele vai subindo de 0 a 90% de corte. E então, acaba que ele vai estabilizar num valor intermediário, é isso, com um percentual de corte intermediário, e tornando um limitador muito mais suave, assim. Bom, essa é uma das utilizações das configurações de corte. A primeira utilização disso aí que a gente enxerga é na questão da função do two-step para arrancada. Então, primeiro a gente também pode ver aqui que essa tela foi reorganizada para ficar um pouco mais clara e atender às novidades que a gente tem nela. Primeira coisa que a gente pode botar aqui é o seguinte: aqui é o tipo de acionamento que vai acionar o two-step. Então, por exemplo, eu posso ter nesse caso aqui, por exemplo, é um carro que tem um sensor de pressão de embreagem, então é um sensor que pega a linha do hidráulico. Então ele está colocando que ele ativa o two-step quando estiver acima de 300 PSI de embreagem, de pressão de embreagem, ou seja, quando estiver pisando na embreagem, ele vai estar acima de 300 e ele vai estar acionando two-step. Se eu quiser usar por outro sensor, eu posso selecionar qualquer sensor aqui. Se eu quiser fazer por velocidade de roda, eu posso botar, por exemplo, se for um carro tração dianteira, tu vai botar em geral pela roda dianteira. Quando o carro estiver parado abaixo de 3 km por hora, ele vai ativar o two-step. Quando começou a andar, ele desativa. Ou da roda traseira. Ou, como é mais comum, por um botão realmente de two-step. Aqui a gente tem as configurações. Então, por exemplo, eu tenho como 4.500 RPM a rotação de limitador do two-step. Eu tenho as correções, que é o enriquecimento de combustível, e usar um ponto fixo, por exemplo, a partir de 1.000 RPM abaixo, ou seja, em 3.500 RPM, se eu tiver acima de 50% de TPS, ou posso desativar essa condição, ele vai começar a aplicar 10% de enriquecimento e vai travar o ponto em 0. Se eu quiser usar um mapa de ignição, eu venho aqui, mapa de ignição, e aí sim eu posso usar um mapa de ignição para corte de arrancada, que eu tenho essa tabela, por exemplo, onde eu posso fazer uma tabela de R por RPM, de ponto e pressão. E essa tabela, ela realmente aplica ela sem considerar qualquer outra tabela de ponto ou mapa principal de ignição do motor, ou seja, só essa tabela vai aplicar sem qualquer correção. Voltando realmente no two-step, aí entram os novos parâmetros do corte de ignição. Antes de ter essa configuração, nas versões anteriores, os valores de padrão
de qualquer Fueltech sempre foram 90% e 200 RPM, ou seja, ele atingia 90% de corte e 200 RPM acima do valor de corte. Então, se eu tivesse programado aqui 4.500, em geral ele subia e começava a cortar em 4.500 e teoricamente atinge os 90% lá nos 4.700. Então ele ficava estabilizando ali em torno de 4.500 e pouco, 4.600 RPM. Eu posso vir agora aqui, por exemplo, e usar um valor maior. Se eu quiser usar, por exemplo, 400 RPM, eu tenho que ter consciência de que ele vai acabar subindo um pouco o RPM, que ele vai efetivamente cortar, mas ele vai atingir realmente um corte muito mais estável, ou seja, um corte muito mais progressivo e mais eficiente, assim, ou seja, ele vai ficar num corte mais rápido e menos instável. Então isso acaba ajudando bastante no carro de arrancada. Uma outra função que a gente acrescentou de segurança, e é importante explicar, ela não pode ser utilizada se usa o Gear Controller, ou seja, ela vai desconsiderar um two-step após uma largada, ou seja, se apertou involuntariamente o botão no volante, por exemplo, por 15 segundos depois de uma largada, acima de 5.000 RPM, ele não vai dar o corte por isso. Então, como o Gear Controller acaba usando o sinal de two-step, não pode se habilitar essa função quando tiver o Gear Controller. Mas para carros que não usam o Gear Controller, ela é muito útil porque ela evita que seja pressionado involuntariamente o two-step numa largada. Ou, por exemplo, num caso como esse, se eu tiver um sensor de two-step, seja pela pressão da embreagem, e eu pisar na embreagem para trocar de marcha, eu não quero que o meu two-step seja ativado toda vez que eu pisar na embreagem. Então ele vai bloquear nesses 15 segundos de largada, por exemplo. Uma outra novidade dessa versão é no modo Burnout. Ela tem agora 9 novidades, que é o seguinte: a gente pode habilitar essa função pelo painel de instrumentos, como sempre foi na FT500, mas tanto faz para FT500, mas especialmente para FT500 Lite, que não tem o painel. A gente pode botar um botão externo, ou seja, usar uma entrada branca como um botão. Então quando aperta esse botão ele ativa o Burnout, e aí pode desativar automático, ou aperta de novo ele vai desativar, ou por uma chave externa. Chave externa significa uma chave mesmo que vai ficar ligada enquanto quiser ficar o modo Burnout externo. Então dessa forma pode-se ativar externamente o modo Burnout. Essas funções de corte, percentual de corte, a grande utilidade delas é justamente nas compensações por tempo, ou seja, os controles de tração. Eu vou, então, para facilitar a visão aqui, eu vou clicar na tecla F2, que ela oculta o painel de acesso rápido e me deixa uma área de visualização maior. Bom, aqui a gente tem as mesmas funções que a gente já tinha. Então, por exemplo, rotação por tempo, ou seja, essa aqui é uma curva que vai fazer um limitador de rotação por tempo da minha primeira marcha. Eu posso adicionar até 32 pontos de tempo, posso realmente deixá-la bem mais complexa se eu quiser. E aqui a gente pode agora carregar um arquivo de um log, e eu vou selecionar, por exemplo, um arquivo que eu tenha num log para mostrar. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, selecionei, ele tem justamente o RPM do motor. Vocês podem ver que era justamente dessa configuração aqui, e ele mostra exatamente o que o meu controle de rotação por tempo fez. Se vocês observar aqui, tem o RPM do motor, como ele seguiu e como é que ele foi, e aí realmente trocou a primeira para a segunda marcha nesse momento. Bom, o que a gente pode agora fazer é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma rotação, eu tenho aqui a rotação, e se eu clicar aqui, ó, eu posso indicar qual percentual máximo de corte ao tocar nessa linha verde que eu vou querer que o meu motor seja cortado, ou seja, nas versões anteriores, e se você atualizar a versão ele vai continuar mostrando 90%, porque, ou seja, ele cortava até 90%. A intenção agora é a gente reduzir a agressividade com que esse corte acontece e diminuir, vamos dizer assim, o quanto o pneu efetivamente torce na hora que um corte está acontecendo. Então, com isso a gente pode pegar, por exemplo, e realmente reduzir, vamos dizer que eu permita no máximo 60% de corte. Então eu selecionei tudo isso aqui, digitei 60%, então eu reduzi a minha curva, ó. Então por mais que ele toque na linha verde, ele só vai cortar 60%. Um corte, diria assim, de 60% praticamente não é audível já, é um corte tão suave que não se escuta ele. Se eu quiser ainda fazer um outro recurso, por exemplo, aqui vocês podem ver que a embreagem patina no início, depois ela cola. E aqui foi feita uma curva para permitir isso aí. Se eu quiser ainda fazer uma coisa diferente, eu posso fazer o seguinte: eu posso baixar essa curva aqui, ó, ou seja, eu vou fazer meu giro sair junto do meu two-step mesmo, não precisa liberar assim, mas uma forma de permitir com que o giro suba mais é justamente liberar um percentual maior
de um percentual menor de corte para o motor. Então eu vou fazer o seguinte, logo na minha largada eu vou permitir só 15% de nível de corte. Ou seja, o meu motor só vai cortar, mesmo que ele atingir a curva aqui, ele vai cortar 15%, então vai acontecer que ele vai disparar um pouco mesmo assim, depois ele vai acabar caindo. E aqui eu já quero, por exemplo, eu posso clicar com o botão direito e adicionar um ponto aqui. Ó. Então se aqui eu já quero que ele já esteja cortando mais, aqui eu vou deixar, por exemplo, até esse momento ele cortando só 15%, ou seja, a partir daqui ele já começa a cortar mais, e daqui ele fica um pouco mais agressivo, e daqui fica igual. Se eu quiser no final, por exemplo, que se tocar nesse qualquer ponto aqui, ele realmente não seja tão agressivo, eu posso vir aqui e baixar, posso clicar e baixar esse ponto aqui, e fazer com que ele seja menos agressivo, ou seja, eu vou estar indicando qual é o percentual de corte de ignição que esse controle pode fazer no motor, e com isso eu ajusto a agressividade dele. Da mesma forma, eu posso agora configurar por rotação, por velocidade de roda. Da mesma forma então que eu consigo estabelecer o limite de corte para o controle de rotação por tempo, por RPM do motor, eu consigo fazer pela velocidade de roda. Então se eu tiver uma velocidade de roda que eu tenho uma curva dessas, eu posso vir aqui e dizer, em vez de cortar 90% em toda a reta, eu quero cortar somente 50%. E 50% já é metade da potência do motor, ou seja, ainda assim ele já em qualquer momento que tocar nessa curvinha verde aqui, a velocidade de roda ele vai estar diminuindo em 50% a potência do meu motor já. Provavelmente já é o suficiente e vai fazer com que o motor fique sem distracionar e ao mesmo tempo sem dar realmente uma trancada muito forte que acaba ocasionando uma perda de tração. Vou clicar no F2 para mostrar o painel de acesso rápido. E aqui tem uma outra configuração que é o seguinte, justamente a curva o controle de rotação por tempo, que é essa aqui, em verde, que é a da primeira marcha, quando passa da curva verde, isso significa que eu vou aplicar o meu corte. Eu posso agora indicar qual que é a faixa de RPM acima da curva verde que ele vai atingir o máximo percentual de corte. E esse parâmetro era um parâmetro anteriormente fechado, que era 200 RPM sempre. Agora, se eu quiser que ele fique mais amplo, por exemplo, eu posso deixar ele passar 400 RPM. Ou, se eu quiser inclusive mais duro, eu posso fazer passar 1 RPM, por exemplo. O RPM, quantos RPMs quiser. Em geral, em torno de 300, provavelmente ele usa uma suavidade boa para fazer isso. Da mesma forma, eu consigo habilitar em quantos quilômetros por hora acima da curva aquela, ele vai atingir o máximo de corte também. Ou se for por RPM do cardan, quantos RPMs de cardan acima daquela curva ele vai cortar. Já no atraso por tempo, que é essa função aqui, ó, eu posso, que é essa curva vermelha, por exemplo, vamos dizer que eu tenho essa curva vermelha que se tocar nela, eu vou atrasar o ponto. Aqui eu vou dizer, no caso eu digo aqui quantos graus eu quero atrasar. Vamos dizer que eu quero atrasar 20 graus de ponto, ou seja, eu vou estar atrasando, toda vez que tocar na curva vermelha, o RPM do motor ele vai atrasar 20 graus de ponto. Aqui eu posso dizer em quantos RPM acima daquela curva vermelha ele vai atingir esse atraso de 20 graus. Ou seja, nas versões anteriores da FT500 sempre foi 1 RPM, ou seja, qualquer RPM acima daquela curva ele atrasava 20 graus, e aí ele fica realmente subindo e descendo ponto para segurar a tração. Ou eu posso fazer isso progressivo em 100 RPM, por exemplo. Então ele vai atingir os 20 graus só 100 RPM depois. Vai começar a atrasar em cima da curva e 100 RPM acima ele vai atingir o atraso de ponto. Essa função, inclusive, ela é muito interessante. Eu vou abrir um mapa de exemplo sobre isso, onde a gente tem um exemplo de um carro que usa isso aí por controle de tração na reta. Eu vou clicar no F2 aqui. Vou carregar um logger desse carro. E aqui a gente vai ver bem claramente como funciona isso. Aqui a gente vem pelo RPM do cardan. Esse carro aqui no caso é uma tração traseira, então ele tem um RPM do cardan. Vocês podem ver em azul aqui a curva fica mostrando qual que foi o RPM do cardan em toda a reta. Aqui a gente pode ver a RPM do motor, primeira marcha, segunda, terceira, quarta. E aqui o RPM, que no caso pode ser do cardan ou pode ser a velocidade de roda. Então, o carro foi, quando ele toca nessa primeira curva, a vermelha, ele atrasa nessa curva A, ele atrasa
nesse caso 6 a 8 graus de ponto, ou seja, tocou naquela curva A, ele atrasa 8 graus de ponto, por exemplo. Quando tocou na curva B, que é a curva logo acima, ele atrasa um pouco mais, ele atinge menos 10 de atraso. Ou seja, então isso aí é uma forma muito eficiente de controlar a tração na reta inteira. E a gente pode, por exemplo, adicionar o canal aqui, que é o canal de velocidade por tempo de retardo, que é exatamente o quanto ele atrasou e aonde ele atrasou o ponto no decorrer da reta. Então vocês podem ver que aqui ele foi praticamente a reta inteira atrasando o ponto e segurando a tração para que o carro ficasse realmente no trilho. Aqui a gente tem se eu selecionar essa área aqui, eu posso dar um zoom e fica mais claro. Então observem, a curva azul era a velocidade da roda, no caso, ou o cardan, do cardan do carro. Quando passou aqui da primeira curva vermelha, ele já atrasa o ponto. Vocês podem ver essa curva, esse indicador aqui de quanto está atrasando. E aí passou da outra curva, ele ainda continuou e já atrasou mais o ponto. Então podem ver realmente aqui no painel, aqui ele diz quanto ele estava atrasando. Nesse caso ele atrasou 10 graus porque ele passou das duas curvas. E aí depois retornou para a curva de baixo, parou de atrasar, que já não estava atrasando mais nada. Olhem no painel ali. E quando voltou a querer estacionar de novo, ele atrasou de novo o painel. Então essas funções aqui, elas são funções bem importantes de arrancada, e realmente são funções que quanto mais tem se usado nos carros de arrancada, elas mais eficientes têm e mais colaboradas assim, com o resultado. Uma outra novidade então dessa versão é o controle de wheelie. Wheelie vem do inglês empinar, então ele pode ser uma função utilizada só por exemplo, uma moto, então está sempre ativo, que tem um sensor que indica que quando a moto está empinando, ou para somente arrancada. Se for somente arrancada, ela só vai ser ativada realmente depois que o carro arrancar pelo decorrente da largada, vamos dizer assim. Ela tem dois estágios. Primeiro, então ela pode ser muito utilizada com um carro, por exemplo, que não tem o wheelie bar e se quer evitar que o carro levante demais à frente, ou mesmo com o wheelie bar, até que não force demais na wheelie bar, controlando a potência. Ela é baseada em sensores laser, ou seja, tem um sensor laser que se instala na frente do carro que vai medir a altura da frente do carro para o chão. Então, por exemplo, essa entrada a gente pode configurar que tem dois estágios, o estágio de atraso e o estágio de corte. Quando a altura do carro na frente, por exemplo, passar de 11 polegadas, ele vai atrasar 20 graus de ponto imediatamente e fica atrasado até que baixe das 11 polegadas. Quando ele baixou das 11 polegadas, ele devolve esse ponto em 1 segundo progressivamente para evitar que o carro pique e realmente empine de novo. E aí, se realmente o carro continuar subindo mais, tem um outro estágio de corte. Se chegar, por exemplo, a 15 polegadas, ele vai fazer um limitador de ignição e realmente aí praticamente desligar o motor para que o carro baixe à frente e tente salvar e evitar que realmente tenha um acidente. E aí, mesmo que depois ele baixe das 15 polegadas, ele fica cortando a ignição por 2 segundos para evitar que o carro pique também. Ambos os estágios eles podem ativar uma saída. Então eu posso ter uma saída ativada, por exemplo, para ativar um paraquedas, alguma coisa assim por esse estágio. Uma outra novidade dessa versão 2.0 é em relação à malha fechada, mais especificamente para arrancada. A primeira novidade é que no malha fechada nos cortes de arrancada, especialmente para um carro automático, antes a gente tinha só a opção de desativar e a opção de ter um alvo de sonda fixo. Porém, tem alguns carros que realmente gostariam de ter uma sonda mais pobre no início do transbrake, por exemplo, um carro automático, e depois poder atingir um valor mais rico. Então a gente pode agora usar o mapa ativo pelo mapa de alvos. Então, por exemplo, eu posso usar realmente a tabela de sonda que eu tenho pelo meu mapa de pressão por RPM. Aqui também a gente tem a opção agora de configurar uma malha fechada auxiliar por tempo, como já existia na verdade, porém eu posso configurar uma rampa, por exemplo, se eu quiser vamos dizer que esse exemplo eu quero toda a reta, durante a reta inteira eu quero 0,68 de sonda. Ou de repente eu quero sair um pouco mais rico, 0,60, porque especialmente quando a gente tem alguns controles que enriquecem mais a saída, porém eu quero desativar a malha fechada nesse início. Então agora a gente tem os limites de controle por tempo configuráveis, ou seja, eu posso vir aqui e permitir que minha malha fechada em 0 segundos até 1 segundo da minha largada, elas corrijam mais 0%, e também menos 0%. Ou seja, a minha malha fechada até 1 segundo ela não vai poder atuar.
ela vai começar a atuar em 2 segundos. Então eu consigo com isso restringir aonde a malha fechada não vai atuar na minha reta com o meu carro, e se eu quiser liberar, por exemplo, em alta mais, eu posso vir aqui e botar, por exemplo, quero que ele possa corrigir até 35%, e aí permite com que corrija mais. Dessa forma a gente consegue restringir ou deixar que a malha fechada corrija mais ou menos. Bom, essas são as maiores destaques da novidade da 2.0. Tem ainda diversas outras pequenas novidades, que são mais ajustes em menus, novos termos, melhores ajudas e uma série de coisas.